Gente aqui. A gente vai começando aqui, vai entrando o pessoal, mas antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo a presença, né, e participar aí dessa roda que a gente está fazendo do Secov Novos Empreendedores. Para quem não conhece, o Novos Empreendedores é um braço do Secov, focado em discussão de inovação, onde a gente tenta parar para pensar as coisas mais no médio e longo prazo, porque o dia a dia puxa muito forte e se a gente não para discutir, a gente acaba não enxergando para onde a gente está indo. Então, a gente traz alguns temas específicos para discutir e conversar. E desde 2017, a gente abriu as portas do Secov para as startups pela quantidade de tecnologia, inovação, novos modelos de negócio que as startups estavam trazendo para o mercado imobiliário. A gente achou que já estava na hora de abrir as portas e dialogar e trazer mais para perto, junto com as construtoras, incorporadoras, imobiliárias, todas as outras áreas de atuação do Secov. E a gente começou o Movimente, que é o nosso hub de startups, de inovação, para discutir junto alguns temas. E o de fintechs é um tema que a gente já abordou algumas vezes, mas que cada vez fica mais maduro, fica mais interessante de acompanhar o crescimento das empresas de vocês. A gente está hoje com a Cashme, do Juliano, fundador da Cashme, e o Leandro, que é o diretor jurídico da Cashme, e que também trabalha comigo no Secov Novos Empreendedores. Hoje está com 2 chapéus. Dupla função. Dupla função. O Rafael Sasso, que é o fundador da Melhor Taxa, e o Paulo Deitos, que é o fundador da CapRate. Também já esteve com a gente lá no Secov há alguns anos atrás. Muito bom poder estar com todos vocês aqui para a gente discutir um pouquinho. Acho que para colocar o público todo na mesma página, seria interessante uma breve apresentação do modelo de negócio das 3 empresas, para a gente entrar no nosso bate-papo. Quer começar, Rafael? Pode ser, Rodrigo. A Melhor Taxa é simples, né? Na verdade, a gente é um marketplace de crédito imobiliário, né? A gente é focado no mercado imobiliário, então os produtos, então a gente faz está bem focado agora na portabilidade, que está crescendo bastante, né? Mas é um marketplace para crédito imobiliário. A gente começou em 2014, né? Então pegamos o mercado virando, a Selic subindo para caramba, e agora todo esse caminho está invertendo, né? Quem fundou fui eu e o Julian, que é um francês que trabalhava na América Latina, também no mercado financeiro. E estamos aí, tá crescendo bastante o marketplace. Boa. Paulo, conta um pouquinho aí da CapRate. Maravilha. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Leandro também. E um prazer estar aqui com o Sasso e com o Juliano. Bom, a CapRate é o primeiro peer-to-peer imobiliário do Brasil. Eu, em 2015, trouxe o primeiro crowdfunding imobiliário para o Brasil. Só que em 2018, depois da regra da CVM 588, que eu ajudei a construir, ter sido entrado em vigor, ficou claro que o crowdfunding imobiliário tinha algumas limitações, né? Porque a regra da 588 limita o volume a ser captado e o faturamento da empresa que pode captar. E não estava muito adequado para o modelo imobiliário. 10 milhões de faturamento ano, praticamente qualquer incorporador atinge, e 5 milhões de captação ano não é tão atrativo o suficiente para as incorporadoras. E também tinha o período entre uma captação e outra bem-sucedida, caso cada captação não superasse já os 5 milhões, né? Tem que ter um período de 4 meses de intervalo entre as duas. Então, eu entendi que isso tinha uma série de entraves para as incorporadoras,
E em 2018 estava saindo a 4656 do Bacen, que instituiu as CEPs e as SCDs, e aí eu decidi migrar para o peer-to-peer. Então é isso, é um marketplace também, né, onde a gente tem os incorporadores de um lado, que são os tomadores do funding, e os investidores do outro, que desejam buscar investimentos mais atrativos do que os encontrados hoje. E a gente trabalha com uma renda fixa pré-fixada justamente por seguir as regras do Bacen. E, enfim, não é renda variável, é pré-fixada, e a gente entende também que isso é um diferencial para o incorporador e também para o investidor, né? Porque o investidor do mercado imobiliário, ele já é um cara que gosta de correr menos riscos. Então, ter saber exatamente quanto que ele vai ganhar de antemão é uma coisa positiva. Legal. Quer dizer, a Melhor Taxa é um marketplace mais para você enxergar todas as possibilidades que você tem no mercado, né? Ela liga o consumidor com todas as possibilidades. A ideia é ter todas as opções de funding, né? Então, se eu estou falando de crédito, por exemplo, desde os bancos de primeira e segunda linha até os fundos de investimento, né? Eu diria que 90% a gente tem lá de quem oferece a linha. Para refinanciamento também, para o home equity, a mesma coisa. Por exemplo, a Melhor Taxa parceira da Cashme, né? No produto deles, por exemplo. Então, a ideia é essa, a ideia é que seja gratuito também para o tomador, todo o trabalho, né? A Melhor Taxa se remunera do lado do banco, ou do provedor do funding. O único produto que a gente está testando, que está sendo pago, é a portabilidade, porque os bancos ainda estão na briga, né? De paga ou não paga pela portabilidade. Hoje a gente tem um banco pagando. No caso da Melhor Taxa, a gente tem 2 bancos, na verdade, que pagam, porque tem um banco que pediu para a gente não divulgar, mas que estão pagando a gente. Então, o cliente ele paga e se fechar num banco que remunera a gente reembolsa ele, né? Hoje está acontecendo assim. Qual que é o grande ponto nisso daí? Como a retenção é muito grande na portabilidade, assim como acontece no mundo inteiro, a gente já estava esperando isso. Então, para não ter um incentivo também negativo de você negociar com o banco, né, e falar, puta, mas o cara vai ser retido lá e aí eu não vou fazer, né? A gente prefere tá testando esse modelo do cliente pagar e, negociar com o próprio banco dele e, de repente, reduzir, porque você tem um custo de transação também, de trocar de banco, né? Tá funcionando bem, assim, surpreendeu até, né? A gente achava que os clientes, no geral... Excelente parceiro nosso pagar. Então, surpreendeu bastante, né? E a portabilidade está crescendo de uma maneira bizarra, assim, né? Agora, durante a crise, assim, foi quantidade de portabilidade pedida, assim, a gente está chegando, assim, no pedido de 3 mil pedidos completos por mês dentro da plataforma, né? Que é muito, não sei se vocês acompanharam, né? Que é normal, né? Selic vai caindo, os juros dos bancos, né? Eles vão repassando para a taxa do crédito imobiliário e a partir de um certo momento você começa a ter uma estabilidade com tudo aquilo que foi gerado antes, com o estoque, né? E começa a ter uma decisão racional ali de quem está endividado, de quem tomou esse crédito lá atrás de trocar, né? Mesmo assim, saiu há pouco tempo a pesquisa lá do Banco Central, tem mais de 570 mil famílias no Brasil pagando acima de 10% de taxa no crédito imobiliário, só no sistema bancário. Ou seja, um absurdo, é um caminhão de dinheiro de oportunidade para fazer portabilidade. Não, legal, nós vamos entrar nesse assunto aí, com certeza. Mas então, assim, só para entender a diferença do marketplace da Melhor Taxa para a Cap Rate, a Cap Rate está mais focada nas incorporadoras, né? E também é um portal para quem quer investir, ter acesso, né? Aos projetos. O Sasso é um marketplace de crédito. Nós somos um marketplace de investimento. Acho que essa é a principal, a forma mais fácil de explicar. Boa. E a Cashme, Juliano? Primeiro, obrigado pelo convite aí, grande prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Secov, que é incrível. A gente tem que aproximar o nosso setor cada vez mais aí das startups e isso, sou apaixonado pelo trabalho de vocês aí, é louvável. A Cashme, ela nasceu dentro da Cyrela, uma fintech nasceu dentro do grupo Cyrela. Eu estou na Cyrela já há 14 anos, eu era diretor financeiro de lá. E a gente montou, eu e mais outro diretor da Cyrela também, o Paulo, a gente montou a Cashme há pouco mais de 2 anos e meio.
que é uma fintech que a gente faz empréstimo com a garantia de imóvel, né? Então, esse é o nosso grande core. A gente cresceu muito aí nos últimos 2 anos e meio. Hoje a gente conseguiu aí já dominar a terceira posição em originadores de crédito de home equity. A gente só está abaixo de 2 grandes bancos, que é o Bradesco e o Santander. Então, já conseguiu estar bem próximo já também do terceiro colocado aí. Então, estamos nessa briga aí dos gigantes, né? Então, hoje a gente é focado em 3 produtos. Um produto que é focado só para incorporadores, que é o giro de estoque. Então, aquele incorporador que tem um estoque pronto, mesmo com dívida de SFH, do Sistema Financeiro da Habitação, a gente consegue pagar essa dívida, reestruturar essa dívida para ele e alongar a dívida dele em até 10 anos, dando o estoque dele em garantia para ele utilizar ou para uma obra, capital de giro ou para qualquer fim. A gente tem uma linha focada só para grandes operações, que a gente fala que é as dívidas estruturadas, que são créditos acima de 5 milhões de reais. E aí a gente tem o varejo, né, que o varejo é o grande core nosso, que são operações que vai de 100 mil reais a 2, 3, 5 milhões de reais aí mais ou menos. E que aí dentro dessa plataforma do varejo a gente tem 2 grandes originadores de crédito, que é a nossa plataforma online e os nossos parceiros. Hoje a gente tem 10 escritórios pelo Brasil e tem uns 600 parceiros espalhados aí, trazendo um negócio para a estrutura da Cashme. E um dos principais parceiros nossos, um dos que a gente mais gosta aí também, não é porque o Sasso está aqui, mas são empresa muito que a gente gosta bastante, é a Melhor Taxa, que é um dos parceiros aí bem relevantes nossos, que traz as operações aí também de home equity para a gente, né? Eu até ia comentar, né? Pô, super legal ter a Cashme aqui, né? Também não é porque é o Juliano, mas pô, acompanhei desde o começo do projeto e putz, eles conseguiram rapidamente, acho que, começar a sair daqui de não ser mais comparável com os outros players que tinham, né, atuando no mercado de home equity, e está se diferenciando, se renovando, focando em dados. Putz, acho que é um projeto que me chama muita atenção, né, Juliano? A gente fala bastante aí. A parte do business, assim, como negócio, porra, me chama bastante atenção, porque eu vejo todo mundo que faz o produto, né? Visito, conheço, acompanho e sem demérito a ninguém, pô, o trabalho que eles estão fazendo me chama bastante atenção, porque é bem legal, está sendo super sério, os clientes sempre saem bem, não dá conflito com os clientes, saem bem entendendo bem o que estão fazendo, né? É um negócio que está sendo muito bem feito, assim. Eu acho que a Cashme tem bastante história para contar aí para frente. Estamos no começo ainda, a jornada é muito, muito longa, mas a gente está atingindo já bons resultados. Muito do background que a gente tem da Cyrela, né? Se fosse nascer uma startup do zero em 2 anos, certamente a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou se não tivesse toda a estrutura e o background que a gente teve da própria Cyrela. Então, esse já know-how imobiliário, know-how de avaliação de ativos, estrutura de cobrança, de gestão de carteira, isso não nasceu há 2 anos, né? Já tem há 15, 20, 30 anos aí de história dentro da companhia. Então, é até injusto quando a gente fala que só com 2 anos vocês já estão desse tamanho, não é comparável com uma empresa de 2 anos, porque a gente já tem todo um background, aí, um histórico que veio de brinde, entre aspas, aí, na abertura da Cashme, né? Então, mas a jornada ainda é muito longa, tem muito por fazer ainda. A gente acha que é um setor que está muito, mas muito ainda manual, muito artesanal, e o nosso grande desafio era trazer tecnologia para tentar automatizar o máximo possível. Então, a gente conseguiu ser a primeira startup aí a fazer avaliação remota, toda 100% digital, sem mandar nenhum avaliador em loco. Inclusive, foi a gente que fez a solicitação para o Banco Central para fazer a alteração do regimento que permite fazer a avaliação remotamente dos imóveis. Graças a Deus, o Banco Central cada vez está entendendo que as fintechs têm muita possibilidade de mudar o mercado como um todo, atendeu isso para todo o mercado. E também a gente foi a primeira a fintech a fazer o ciclo de ponta a ponta, até o registro do contrato em home equity, né? Tudo via eletrônico, né? Então, hoje a gente consegue do cliente dar a entrada do zero até o contrato ser registrado, tudo eletrônico, sem papel, sem nada. Então, muita mudança aí que a gente está conseguindo fazer em pouco tempo. Legal, acho que foi um bom início aí
o papo. O primeiro tema que eu gostaria de abordar com vocês, muito se falou no início da pandemia, o quanto o cenário seria mais confortável para os grandes bancos, né, os grandes players, por conta de capital, né? E como as fintechs tenderiam a sofrer mais por conta da pandemia. Eu queria pegar um pouquinho de vocês aí, como é que foi esse grande desafio, como é que está sendo ainda, e se o que se especulou lá atrás é verdade ou, muito pelo contrário, surpreendeu em termos de números e de fechamentos. Quer começar? Quem quer começar? Rafael? Paulo? Não, eu acho que começando assim, já só puxando aí, e aí Boa. quem tiver alguma coisa para colocar já entra no meio. Eu acho que o ponto aí, Rodrigo, era principalmente do ponto de vista de estar pronto para passar esse período, né? Porque a gente sabe que com o movimento que estava acontecendo, uma das primeiras fontes de capital que seca é capital para venture capital, né? Então, tudo aquilo que é menos líquido, né? Você tira o pé no momento desse. Então, quem não estava captado, né? E está aí queimando caixa, putz, foi generalizado assim entre os investidores, tudo vai na merda. Vai ter gente que vai quebrar, projetos bons provavelmente vão quebrar, vão ter problemas grandes por causa disso, né? Por pane de capital ali, cara que estava preparando rodada agora, que ia rodar agora no primeiro semestre, etc., no segundo semestre. Era muito por isso, né? Porque pelo outro lado, né, o que você tem na startup é tudo aquilo que a grande companhia tem dificuldade de fazer, né? Você tem agilidade, você tem velocidade para trocar as coisas, né? Você tem outro tipo de cultura, né? E pelo menos do que eu vi, não só lá na Menor Taxa, mas em várias outras startups fintechs, principalmente, né? Foi um momento para aproveitar, né, essa mudança, porque enquanto a gente estava falando de transformação digital das grandes empresas e como essa situação empurrou elas para fazer coisas, talvez só fossem acontecer daqui 5, 8 anos, né? Isso aconteceu na vida das pessoas também. Se a gente está falando de crédito, tinha muita gente que estava esperando, porque o processo de crédito imobiliário, por exemplo, é super demorado, é um monte de documento, né? É trabalhoso para a família parar. Foi um período que para a gente teve um crescimento muito grande e rápido, né? Aí é óbvio, você tem um momento ali em que todo mundo começa a entender o que está acontecendo, né? Fica mais avesso a risco, o medo de perder o emprego, né? E foi engraçado, os números mostraram muito isso para a gente. A gente teve um crescimento bizarro, muito rápido. Na sequência parou, deu um apagão assim. E quando passou abril, voltou muito mais forte, né? Então, todo mundo em casa já entendia mais ou menos o que está acontecendo, qual o meu risco ou não de perder o emprego aqui, pode acontecer e, putz, vou voltar a procurar, vou voltar a negociar, né? E já vou ver o meu crédito. No caso do crédito imobiliário, né? Em outros setores ligados ao crédito, assim, nas startups, a gente viu muito isso. Muita gente aproveitando a oportunidade. Que é isso, no final a gente está falando de cultura, né? A cultura está mudando, né? Muitas fintechs surgiram lá no começo de vários tipos de produto, quebraram no meio do caminho, porque o cara ia lá, comparava, o cara ia lá e olhava, ia no banco dele e fechava, né? Isso mudou, né? Na Melhor Taxa, no começo, tinha sala para receber as pessoas, para irem lá, que elas queriam olhar na cara de alguém, assinar o documento. Hoje não tem mais, ninguém quer ir lá, a cultura mudou, né? O cara consegue consumir produtos de investimento de uma maneira mais fácil, assim, ele não tem mais o medo que ele tinha, né? Para o Paulo, por exemplo, poxa, investir num produto novo online, 5 anos atrás talvez fosse impossível de fazer o que ele está fazendo agora, né? Mas a cultura mudou. E esse momento, eu acho que é muito especial para a gente, porque de tudo que está mudando, acho que o aspecto cultural ele é o principal, seja da companhia ou das famílias, né, das pessoas físicas. No caso do Paulo, a visibilidade também, né? Hoje ele consegue colocar numa prateleira tudo aquilo que está sendo feito e se eu gostar e se eu achar que vale a pena, eu invisto, eu consigo ter acesso a isso, né? Isso é genial. Deixa eu pegar aqui o gancho do Sasso. Esse era o que era o medo, né, de que não tivesse mais grana de venture capital para as startups, mas não foi o que aconteceu, Rodrigo. Teve bastante investimento nesse período aí. Verdade. E eu tenho uma outra plataforma que é a CapTable, que é um crowdfunding de startups. A gente fechou 3 rodadas durante a crise.
sabe? Durante o começo da pandemia ali. Então, claro, que assim como o Sasso comentou, tanto na cap table quanto na cap rate, ali do dia 15 de março até o final de março, tipo, foi terror e pânico, assim, sabe? Tipo, tudo parou, ninguém tava... Porque tava todo mundo meio que não sabendo o que estava acontecendo e todo mundo ficou, vou esperar, né? Aí, em abril ali todo mundo disse, pô, não é esse terror aí, não é esse bicho de 7 cabeças, dá para voltar. Nós, como marketplace de crédito, desculpa, de investimentos, não de crédito, a gente tem uma influência muito grande da Bolsa, por incrível que pareça. A gente fez um movimento assim bizarro igual ao da Bolsa, sabe? Quando caiu a Bolsa, secou os investimentos, quando a Bolsa começou a subir de novo, começou a voltar. Hoje, a gente já está na cap rate captando um pouco mais do que a gente estava captando em fevereiro. Claro que fevereiro é um mês também não é tão bom ainda, né? Mas, ou seja, a gente já está acima do que a gente estava antes, né? Se não tivesse acontecido isso, a gente estaria melhor? Obviamente, a gente estaria melhor. Mas o mercado voltou e agora, com o Selic a 2,25, né? Não dá mais nem graça de comparar com o Selic, aquela piada lá do Faria Lima Elevator e do investidor impaciente de vários aí. Tipo, bater em bêbado não tem graça, né? Então, não tem mais aonde buscar investimento em renda fixa, não existe mais no Brasil. A Bolsa voltou a subir, aí batendo 100 mil. Tipo, qual é a possibilidade de ela crescer muito mais agora nos próximos meses, anos? Vai ser mais difícil. Então, a gente está enxergando que as pessoas estão buscando alternativas e as fintechs são essas alternativas. E que nem o Sassi falou, antes as pessoas tinham um certo receio com várias coisas digitais. E agora elas foram obrigadas a forceps, né, a aceitar as coisas digitais. Então, elas estão vendo também que, pô, não foi um bicho de 7 cabeças o problema da pandemia. E, pô, dá para confiar nessas coisas online, sabe? E aí tá voltando agora num ritmo bem bacana. A gente acredita que vai recuperar todo o ano e vai fazer um puta resultado só no segundo semestre. Já separar até em dois blocos essa pergunta aí. Na parte de investimento, eu acho que tem dois mundos aí completamente diferentes que a gente tem visto. O investidor, pessoa física, aquele cara pequeno, esse cara está sedento para fazer um investimento e para ganhar rentabilidade. Realmente estão buscando muitas alternativas. Os grandes fundos, grandes VCs, a maioria pisou no freio e está esperando o que vai acontecer, porque boa parte das startups do portfólio estão quebrando ou estão precisando de caixa absurdamente, eles vão precisar aportar. Então, novos investimentos, eu acho que está muito cauteloso para as grandes transações, né, que a gente vê. Para as pequenas, etc., eu acho que não. Para a parte de crédito, que foi um pouco da sua pergunta, eu acho que as startups, as fintechs, elas sofreram muito e ainda estão sofrendo. Então, a boa parte delas que não estavam capitalizadas, como o Sasso falou, elas não estão conseguindo mais operar. Então, elas viraram até concorrentes do Sasso. Então, eram pessoas startups, fintechs que faziam crédito, tinham um fund de fazer crédito e deixaram de ter fund de fazer crédito, começaram a ser originadores comerciais para empresas ou bancos que têm fund, né? No caso dos grandes bancos, o fund não era problema, mas a questão do receio do que iria vir para frente, quem que vai quebrar ou não, como vai ser a situação. Então foi um momento muito delicado. Para a gente também, a gente estava numa situação privilegiada em termos de fund, então o fund não era problema para a gente. O custo de captação cresceu absurdamente para todo mundo, inclusive para a gente, mas fund não era problema. Mas a questão do risco, sim. Então era algo novo, que, como vocês falaram, em abril todo mundo estava querendo entender o que ia acontecer. A gente realmente reduziu o volume de operação, muito por conservadorismo, para entendemos, vimos um novo cenário e agora a gente está muito agressivo nessa volta aí e estamos muito esperançoso que o mercado de home action vai crescer muito e tende a crescer muito daqui para frente, porque de fato é o melhor funding para empréstimo, né? É o mais saudável que tem, né? Quando você tem um colateral, você consegue ter
taxa de juros muito baixa e você consegue ter prazo muito longo, né? Então, que é o que causa o efeito de um bom endividamento, né? Que a maioria dos endividamentos que a gente tem hoje são prazos curtíssimos e taxa de juros elevadíssima. Então, é praticamente impeditivo e vergonhoso você tomar uma linha de crédito dessa. Então, acho que sim, as startups sofreram bem nesse período aí. E agora vai ser o grande desafio para essa retomada, né? Então, se os VCs vão voltar a investir ou não, como vai investir, eu acho que vai ter algum ajuste aí, principalmente nessas grandes aí que queimavam muito caixa, contratavam 1.000, 2.000, 2.500, 3.000 funcionários e não sabia nem direito qual era a função de cada um, botava lá e saía queimando caixa para fazer teste. Eu acho que um pouco desse oba-oba vai acabar e vai ser sendo ajustado, que é bom para o mercado como um todo, né? Um ponto que vale a pena também falar é que o crédito em si, embora ele tenha sido um pouco mais escasso, ele também vai ser calibrado com relação à inadimplência que a gente vai ter, né? Então, a gente agora está vendo todos os players aí, a gente tem feito também flexibilizações em termos de carência, mas em algum momento a gente vai ver um número crescente aí de inadimplência. Então, acho que isso também é um ponto que tem que ser levado em consideração, porque nesse momento está todo mundo esperando para ver o que está acontecendo, fazendo renegociações, e acho que tem que fazer mesmo. O próprio Bacen soltou algumas circulares nesse sentido, mas e no Brasil a gente sabe que é um problema, né? Porque algumas inadimplências elas acabam sendo judicializadas e isso é um fator ruim, porque a justiça é muito demorada, é muito incerta, né? O entendimento que você tem aqui em São Paulo é diferente daquilo que tem no Rio, e do Rio é diferente daquilo que tem na Bahia. Então, exemplos assim, as praças são diferentes. Então, acho que esse é um fator, né? Talvez pelo fato de eu ficar mais atento a isso, e minha função é essa na empresa, mas é um ponto de bastante atenção saber como que vai ser, né? Esse segundo semestre, o primeiro semestre do ano que vem, né? Como que as empresas vão lidar com isso? Acho que esse é um ponto muito, muito importante também. Pois é, Leo, até a pergunta que a gente já tem aqui que surgiu justamente estamos num patamar histórico de Selic, né? Excelente para o nosso mercado, mas temos também que lidar com esse enorme desafio do risco. Então, como que vai ser essa calibragem do apetite para risco daqui para frente? Estou sentindo vocês bastante otimistas, mas como o Lê falou, o papel dele dentro da empresa é justamente de se preocupar com a inadimplência, né? Como é que está esse apetite, como é que está a estratégia aí depois de uma queda da Selic para 2,25? Deixa eu até puxar daí, cara, porque eu acho que continua até do que o Juliano estava falando. Quer ver? O que aconteceu, né? Para os grandes bancos, cara, o cara tem lá toda uma estrutura de BPO muito grande, né? Que é um monte de gente trabalhando na esteira dele, e isso daí, de repente, não pode mais ir para o trabalho, travou no começo, né? Então, o cara tá ali olhando, puta, peraí, o risco tá mudando aqui, né? Eu tenho um problema que eu preciso entender, e ao mesmo tempo eu tenho um problema operacional grande. Então os SLAs estouraram de todo mundo, começou a atrasar coisa e tal. Puta, os caras começaram a cortar onde dava. Tava fazendo até 90% de LTV, volta. Tava não sei o quê, região tal que eu não fazia, vou começar a fazer, né? Eles deram uma boa retraída, assim, mas também jogaram os prazos bem para frente. Os processos entravam, demorava para sair, deu tempo de sentir. E a gente sentiu esse J também nos bancos, né? Nos principais bancos, putz, teve essa retração, mas depois, quando eles voltaram também, voltou pesado, né? Puta, chamando todos os parceiros para perto, puta, vamos gerar, a gente quer voltar a fazer, né? Eu acompanhei de perto lá, por exemplo, muito banco renegociando com o incorporador para as parcerias. Não, puta, para esse empreendimento pode voltar com a LTV de 90%, né? Isso passou abril ali, começou a ser muito rápido essa retomada. A gente tem que lembrar que a carteira, o nosso business aqui, né, o imobiliário, para o banco comercial, ele é estratégico, é captação de carteira de longo prazo, né? Para os bancos no Brasil, com Selic alta no passado, isso era relevante, mas não tanto. O imobiliário era o patinho feio da história. Agora vai parar de ser, né?
Eu estou tendo muita discussão com o pessoal de imobiliário dos bancos recentemente nisso, né? O banco está voltando a olhar para esse negócio falando, puta, peraí, esse negócio é estratégico, isso aqui é carteira de longo prazo, aqui que eu vou fazer meu cross-selling, eu tenho que conseguir fazer o cross-selling nos próximos anos, porque é onde eu vou conseguir rentabilizar, né? Com as taxas caindo. E com uma Selic tão baixa, não adianta, vai ter mais repasse de taxa, né? A gente está esperando mais queda nas taxas do crédito imobiliário e a gente já sabe dos bancos que vão ter mais alguns cortes. Pode demorar um pouquinho ainda ao longo do ano, até por causa do cenário de curto prazo, mas vai acontecer, né? E tem um lado muito importante que eu acho que aqui com o Juliano, o Paulo e o Leandro aqui faz muito sentido, que é, cara, desde que principalmente eu acho que a Caixa começou a fazer os produtos, um banco, primeira linha, fazendo produtos com IPCA, tem um processo que está acontecendo por trás, que é de aproximar o mercado de capitais do mercado de crédito imobiliário, que era algo que no Brasil era inexistente, né? A quantidade de você pegar o estoque de crise, aí, é tudo muito pequenininho, a Ligue veio, etc. Tem instrumento, tem fund, mas ainda era muito pequeno. Agora não. Agora a gente está vendo as casas de investimento especializadas, está crescendo fund, está crescendo procura, tem mais gente montando fundos para crédito imobiliário, a gente vai ver uma alocação grande. Inclusive, uma coisa que está sendo discutida, e não é só no Brasil, aqui na Europa tem uma discussão gigantesca sobre, ok, o funding que eu tenho para dividir, né, entre os dois business, eu tenho um lado corporativo e eu tenho um lado para housing. Pô, o corporativo eu estou com medo, vou botar mais em housing, né? Essa semana eu tive 4 reuniões aqui, cara, falando com caras com bolso grande, banco grande de investimento, falando, cara, eu vou botar mais em housing, a gente está com medo do mercado de lajes, por exemplo, né, do mercado corporativo. O que vai acontecer, dado que grandes empresas, pô, a gente está numa semana em que a Petrobras, quer dizer, quando a XP fala que não vai mais voltar, é uma coisa. Agora, quando uma Petrobras, uma empresa de petróleo conservadora, fala que metade do contingente dela não vai mais voltar, vai ficar online, né? E o corte de real estate desse negócio, o impacto é gigantesco, é difícil de mensurar o que vai acontecer de verdade, né? Até porque está todo mundo testando o modelo do cara ficar em home office a longo prazo, né? Mas, assim, para o crédito, cara, eu acho que a gente pode ser bem otimista, assim, sabe? Para o imobiliário. Vai ter mais dinheiro, vai ter mais pressão de concorrencial, né? Porque hoje você pega o custo efetivo total de um bancão, cara, quando você coloca um fundo do lado, está começando a ficar pau a pau, né? Dependendo do horizonte que você está olhando aí por causa de IPCA, etc., cara, em pouco tempo a gente vai estar vendo situações em que vale muito mais a pena você fazer o crédito com o fundo XPTO do que com um banco de primeira linha, cara. Isso vai acontecer. Acho que o ponto que você colocou é importante. No curto prazo, eu acho que não vai ter grande alteração, não por causa desse efeito inadimplência, exato, risco, não saber quem vai quebrar. Mas no médio e longo prazo, se a Selic mantiver nesse patamar, mudança estrutural. Vai cair de maneira geral. O crédito imobiliário, até todas as outras estruturas de crédito, o custo efetivo médio vai cair absurdamente. Essa é a nossa esperança, né? Mas eu acho que no curto prazo, realmente, o efeito vai ser muito pequeno, porque hoje está quase netando ali a queda da Selic, o custo de capital caindo, mas, por outro lado, a inadimplência está estourando, né? Então, acaba netando uma coisa com a outra. Mas é isso, cara. Eu acho que o momento é muito... Se não tivesse o Covid, cara, a gente já está numa situação muito maluca, assim, né? Uma pressão muito grande, assim, positiva, né? A gente vai ter que ver essa questão aí, esse período, como é que fica, como que as carteiras vão se comportar aí com a inadimplência no curto prazo. Mas de médio prazo, uma estrutura de juros como essa, né, a gente tem que ver como é que é a curva mais para frente, se vai ter mudança de governo ou não. Mas, cara, é otimista o que a gente pode olhar para frente, eu diria, para crédito imobiliário. De forma estrutural, né? A conjuntura é uma questão... Sim. A gente tem que olhar exato. A gente tem que olhar do ponto de vista estrutural, assim, do mercado, né? E de como os investidores estão olhando para isso, né? Certo. E assim, o desafio das fintechs, né? A facilidade que vocês têm, como você falou, era uma porrada de funcionário, né, que o banco tinha ali para lidar. Vocês têm uma estrutura muito mais enxuta, focada em tecnologia. Quais são agora os desafios que vocês estão focados na operação de vocês para melhorar, para poder, de fato, gerar ganhos para os consumidores e não ser uma coisa só
de taxa, né? Mas um serviço, além da taxa, que é importante cair, que é o que a gente está falando, né? Mas, além disso, como que tá os desafios na operação de vocês? Pode falar um pouco aí sobre a alienação fiduciária aí digital, esse trâmite aí, porque o ganho que a gente está tendo na ponta para o cliente vai ser um negócio absurdo, né? Então, a redução de prazo de uma operação de crédito de Home Equity antes que, sei lá, te levava um ciclo aí de 40, 50 dias, vai começar a reduzir aí para dias, menos de uma semana. Então, acho que o Leandro pode falar um pouco aí também dessa operação de digitalização da alienação fiduciária aí, que está revolucionando o setor. Acho que tem 2 pontos que são muito importantes, né? Que é a desburocratização, que eu acho que é um ponto que as fintechs vão ter muito diferencial e vão largar na frente, e também a automatização dos processos. Acho que são 2 pontos importantes, como o Juliano falou, né? Hoje a gente sabe que a contratação de um crédito imobiliário é burocrático, né? Até então, um banco grande ele tem todo um procedimento de você enviar a documentação, demora para ser analisado e pede muita documentação, demora para ser analisado, o processo de cartório em alguns bancos, o próprio cliente que tem que ir até o cartório levar o contrato dele, ele não sabe muito bem como que ele tem que fazer. Se o cliente tem que recolher ITBI, por exemplo, ele tem que se virar à prefeitura ou encontrar um despachante que faça isso para ele. Então, acho que a desburocratização ela tem sido fundamental para isso. E com relação a essa parte que com quem atua com a alienação fiduciária, que é grande parte das empresas, o que tem acontecido no Brasil nesse momento é uma coisa muito animadora, tá? Do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista legislativo também. Acho que a questão legislativa sempre foi muito difícil no país, porque a nossa justiça ela demora para acompanhar os movimentos da sociedade. Então, a gente tem movimentos sociais e movimentos empresariais que são mais rápidos do que a legislação. Então, a gente tem o cartório, que é uma coisa que sempre foi muito problemática e sempre foi visto como algo atrasado. E hoje a gente tem uma série de provimentos, uma série de legislações que permitem essa modernização. Então, basicamente hoje, se você vai fazer uma operação de empréstimo com alienação fiduciária, você consegue utilizar uma estrutura de contrato eletrônico, então você não precisa necessariamente ter uma assinatura física em que você tem que ir até o cliente, imprime, reconhece firma, pega a assinatura de testemunho, cede aquele ciclo que é demorado, enfim, não tem como não ser, principalmente agora na pandemia. A gente no começo da pandemia estava trabalhando assim e era uma loucura, o motoboy ficava para lá e para cá, porque ele ia na casa do cliente, depois ele ia na casa de uma pessoa para assinar, ia na casa na outra, aí ia no cartório reconhecer firma, o cartório estava fechado e tinha que ir no dia seguinte, e era uma loucura. E hoje a gente já consegue usar as ferramentas de contratos eletrônicos, não necessariamente com certificado digital, que essa é uma coisa muito bacana também. Tem muitas plataformas de assinatura eletrônica que não usam o certificado digital e que já estão sendo aceitos por muitos cartórios. E aí tem legislações e provimentos que autorizam, né? Mas a grande virada, até como o Juliano estava comentando, é justamente o processo de registro, né? Então, você consegue hoje dar entrada num contrato assinado eletronicamente, você encaminha para o cartório via plataforma, e aí a própria Arisp tem encabeçado isso bastante em São Paulo e no Brasil todo, e tem sido um grande parceiro nosso no sentido de ajudar a gente a levar essa informação para o cartório de uma maneira eletrônica também. E a Arisp tem feito um papel muito bom, que é padronizar a informação que o cartório precisa receber para dar registro, né? Uma dificuldade que todo mundo tem são as famosas exigências, né? O que o primeiro cartório exige é diferente do segundo, que é diferente do terceiro, e assim por diante. E você nunca tem às vezes até no próprio cartório, né, Leandro? Cai no cartorário diferente ali, o humor do cara tá diferente, a exigência no mesmo cartório dava exigências distintas. Não, e assim, coisas absurdas, né? O cartório pede certidão vintenária da empresa. Você fala, não, mas a empresa tem 3 anos. Não, mas eu quero a certidão vintenária. Ela não tem 20 anos. Ela não tem esse documento, sabe? É difícil. E no mesmo cartório, é verdade. A gente já teve casos assim, no mesmo cartório, exigências diferentes, contratos exatamente iguais. O que muda é o nome do cara e o valor que ele está tomando.
Mas o que a Arisco está fazendo, e é uma coisa que eu acho que vai mudar completamente o cenário, é uniformizar a informação que tem que chegar para constituir lá uma garantia imobiliária por meio de uma alienação fiduciária. Que informação que o cartório tem que receber para isso ter registro? Então, isso é uma coisa que certamente vai mudar o patamar, porque o subjetivismo, as interpretações, elas vão deixar de existir, né? O direito, ele é fascinante, mas também ele é chato pra caramba nesse sentido, porque ele é muito interpretativo. Então, o que eu acho que precisa é diferente do seu entendimento, isso já atrapalha. Mas o ganho de velocidade que a gente vai ter, e até respondendo a pergunta do Rui, acho que é essa, né? Obviamente, taxa é importante, mas a experiência que a gente tem tido, eu principalmente que estou há 6, 7 meses aí na Cashman, é isso. O cliente não está muito preocupado com a taxa, não. Ele tem urgência, né? Assim, olha, eu estou precisando de grana agora. Quem consegue me liberar um recurso em 20 dias, em 15 dias, em 10 dias, né? Um processo normal, acho que o Sasso, o Paulo, que estão há bastante tempo, sabe, era um prazo, né? 40 dias, 50 dias, até depositar na conta do cara. A gente já teve cases internos nossos em que a gente tinha tudo certinho, que uma semana a gente estava encerrando o processo. Então, poxa, na segunda-feira você dá entrada, na sexta o cara te liga dizendo, olha, o seu processo foi fechado e a gente está pronto para desembolsar. Pode ser até que a taxa não seja tão atrativa, mas essa velocidade eu acho que é um diferencial muito grande e que só as fintechs vão conseguir entregar. Acho que isso é muito importante. Leandro, só complementar um negócio que é engraçado, né? A empresa chama melhor taxa, mas a verdade é que a melhor taxa não existe, né? Existe a melhor proposta, porque o que compõe a sua necessidade, né? O business de vocês é um business de necessidade, né? Qual a necessidade do cara? Normalmente é um business, velocidade é um dos maiores, das coisas mais importantes. Taxa talvez seja uma das menos, né? Na maior parte dos casos, né? O cara tem uma necessidade específica, tem prazos, né? O capital de giro está comendo ele, ou ele tem uma questão na pessoa física que precisa resolver, né? E aí o que é legal, no final o que a gente tem é agilidade, né? Eu acho que é um ponto das fintechs, né? Eu coordeno lá a comissão de inovação das empresas listadas, a gente discute muito com as corporações, né? Os caras até pouco. A gente não tem no Brasil cultura de venture capital, né? O Juliano era executivo de uma empresa de grande porte. É difícil dentro da organização, com todos os executivos, o cara ter essa cabeça de que não, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Não é porque ele vai botar dinheiro, né? Um monte de gente e tudo vai acontecer. Não é fácil, né? E aí, eu acho que um dos mais cases que eu estava discutindo com a Bolsa esses dias a Bolsa, primeiro na CETIP, depois no início da B3, tinha aquela coisa, não, a gente vai fazer o projeto dos cartórios, etc. No final, eles tiveram que comprar uma empresa, né? Tiveram que comprar o portal que os meninos conseguiram resolver uma parte do problema. Exato. Eles, com os executivos, com um monte de dinheiro, torraram um monte de dinheiro e não conseguiram resolver o problema, né? Então, isso não é um caso, são milhares de casos assim, né? Eu acho que a gente está no momento de avanço aí do ponto de vista você perguntou da questão das fintechs, mas acho que das grandes corporações de entender isso. Às vezes faz mais sentido eu ser parceiro, ajudar, né? Participar ou investir numa empresa, numa startup, no nosso caso, numa fintech, do que eu ficar tentando fazer sozinho, né? O legal disso tudo é assim, os bancos tradicionais, eles estavam numa posição tranquila, porque não tinham concorrência, né? Acho que hoje a gente incomoda pouco perto daquilo que vai incomodar ainda a médio prazo, tenho certeza disso, mas essa mudança de patamar, de conceito, de que, como você falou, né, Rafa, a melhor taxa não necessariamente é o preço, é a agilidade, o conforto, né? É você auxiliar o cliente. Então, hoje a gente tem na nossa plataforma alguns parceiros, né? E são outras startups que são parceiras nossas que ajudam a gente, por exemplo, a levantar documentações. Então, você não precisa pedir para o cara ir até o cartório atualizar a certidão de casamento dele e até o cartório buscar um outro documento, porque ele não sabe de ele não tem tempo para isso. Então, acho que as fintechs têm conseguido mudar não só a questão da taxa em si, enfim, que é muito mais uma questão financeira, mas o processo como um todo, né? E essa mudança de processo, essa mudança de paradigma, eu entendo que isso vai certamente mudar a forma, até como os bancos grandes
olham essa questão, né? Porque se antes o banco grande, 2, 3 bancos dominavam praticamente todo o mercado aí de crédito imobiliário, hoje a Casp e outras empresas, elas incomodam muito, né? Assim, nossa fatia é uma fatia importante do bolo. Vai chegar uma hora que os caras, poxa, e agora? O que a gente vai fazer? Só que, como vocês falaram, né? Assim, com uma estrutura grande, inchada, e que não olhou isso, né? Vai demorar para eles, por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha história, demora. Então, as fintechs, elas estão muito na frente nesse sentido. Perfeito. Não, legal. Mas é importante taxa também, viu? Principalmente para as incorporadoras, não esqueça. Claro. Sem dúvida, não, taxa sem é dúvida. importante. O ponto, acho que complementando o que o Leandro falou, cara, no final é a melhor proposta. O que é importante para você? Puta, é custo, é velocidade. Para cada pessoa, né? Tem um grupo de componentes ali que para a decisão dela, ela é ótima naquele ponto, né? Agora, esse negócio só, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Que é engraçada. Às vezes as pessoas ficam, não, porque o Brasil... Não é o Brasil. O crédito imobiliário nos bancos no mundo inteiro não foi digitalizado, né? Você não tem experiências que foram, né, mega investimentos que realmente fizeram. Você tem startups e fintechs que estão surgindo e eles estão mudando o cenário do crédito imobiliário, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil. Não é só, que às vezes a gente fica, né? Eu ouço o pessoal falando, não, porque os bancos brasileiros, cara, no mundo inteiro ninguém investiu pra caramba nesse setor, por N motivos, né? Você tem os pepinos que o Leandro e o Juliano estavam discutindo com o cartório, você tem problemas nos notários em várias jurisdições, independente da formação jurídica do país, né? Mas, cara, isso está no final, o que eu acompanho do setor, o que a gente está vendo é que a maior parte das transformações está acontecendo pelas fintechs. Mas, Paulo, queria te ouvir um pouquinho também da parte das incorporadoras. Não sei se você teve alguma quebra no vídeo aí. Eu congelei aqui, tentei recuperar, não deu, eu saí, voltei. Agora, perdi boa parte da discussão. Já falo sobre incorporadores, deixa eu fazer um comentário aqui sobre isso que eles estavam falando. Claro. O Brasil não só tem um dos sistemas financeiros mais avançados, né, pessoal? Comparado com outros países, o nosso sistema, que por conta da hiperinflação da década de 80 teve que se modernizar pra caramba, agora nessa área de inovação de fintech, nós também somos pioneiros assim, em várias coisas. Os nossos reguladores já vêm desde 2014, 15 aí, trazendo inovações na regulação e permitindo que uma maior flexibilidade nas regras, permitindo que fintechs possam atuar. E claro, o nosso grande problema, na minha visão, é a concentração, né, em 5 grandes bancos que dominam 85% do mercado, e que isso vai começar a mudar. E já está mudando, mas em algum momento vai dar uma quebra forte, assim, uma virada rápida, é o que eu acredito. Sobre as incorporadoras, queria perguntar o que mais, Rodrigo, só para... Mais o termômetro que você tem aí na Cap Rate para entender o apetite das incorporadoras nesse momento. A gente falou um pouquinho mais de home equity, queria pegar a tua impressão. Bom, a gente tá vendo que deu uma diminuída, tá? O apetite deu uma segurada, assim, não zerou, tá? Mas ninguém tá pensando assim em lançar muita coisa nova, em buscar mais recursos. Basicamente, vamos continuar o que estava sendo feito, pelo menos agora, nos próximos 2, 3 meses ainda, mas eu acho que depois disso a tendência é que retome lançamentos, que retome investimentos, né? E aí a busca de funding também o apetite ao funding deve aumentar de novo, tá? Mas assim como os investimentos, né, os investidores, deu uma trancada, sabe? Basicamente diziam, vamos captar o que eu preciso para sobreviver, não adianta eu captar mais e ficar empilhando dinheiro aqui na sala, né? Porque não vou fazer nada com isso, eu vou captar dinheiro para pagar juros. Então,
se começar a passar demais do limite ideal, dá uma segurada, de repente tira o nosso projeto do ar, sabe? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E agora é o seguinte, pô, vamos manter. Não precisa novos investimentos, não tem novos projetos ainda, vamos manter. Né? Vamos manter o que está sendo entregue e daqui a pouco a gente volta a conversar. Esse é o movimento que a gente enxergou aqui. Perfeito. Tem uma pergunta aqui para a Cash com relação à expansão para outros estados e regiões. Como é que está isso? E uma outra pergunta é com relação a as empresas de assessoria, as imobiliárias que ajudam na parte de repasses e financiamentos. O que vocês imaginam, se isso ainda faz sentido ou se isso vai ser aos poucos incorporado aí pelas plataformas? Sobre a expansão da Cashme, hoje a gente está no Sul, está em Porto Alegre, Balneário Camboriú, tudo com escritório, né? Curitiba, aí São Paulo, Campinas, Vitória, BH, Goiânia, Brasília. A gente está vendo abrir também no interior, em Ribeirão Preto. Fisicamente, a gente só não está no Norte e Nordeste. Então, são duas regionais que a gente não vai focar tão cedo, tá? Muito por causa da questão regulatória, principalmente de alienação fiduciária, etc. A execução é muito difícil nessas praças, então o risco acaba, infelizmente, elevando muito. Tem uma praça ou outra no Norte e Nordeste que a gente opera, então Fortaleza a gente opera, Natal a gente opera, Recife, mas o restante com muita cautela. Então, escritórios basicamente de expansão nossos são esses que já estão abertos, aí, são 11 ao total que a gente tem para operar. Das assessorias, acho que separaria aí até falar um pouco da experiência da Cyrela e da Cashme. Eu acho que para a Cashme, ela ainda é importante para a gente, que eles são os correspondentes nossos, quem traz o negócio ali. Como mais ou menos o modelo de agente autônomo da XP, enfim. Então, são pessoas que bem estruturadas, ex-funcionários de banco, ex-gerentes, superintendentes de banco, que montaram as suas empresas e conseguem assessorar as empresas para tomar o melhor crédito. Então, a gente acredita muito nesses parceiros ainda, aposta e investe bem para que eles se qualificam cada vez mais e se estruturem cada vez mais. Então, eu acho que serão relevantes ainda por um bom tempo. E a gente espera que a gente acredita nesse modelo digital, mas sempre ter um assessor ali ajudando o cliente, dando suporte para o cliente, acho que é importante, né? Então, a tomada de crédito ali é um momento difícil na vida dele, então não é fácil, então ele precisa de ajuda ali. E o que eu acho que os caras ruins, os caras fracos, aquelas pessoas que não se preparam e que os aventureiros, esses vão desaparecer. Os sérios, aqueles bem estruturados, que faz o trabalho direito, correto, que pensa no cliente de fato, não quer ali só ter o comissionamento dele, esses caras aí vão ser perenes, porque é difícil a tecnologia substituir o trabalho que essas pessoas fazem. Perfeito, perfeito. Tem uma coisa que sempre que eu converso, já conversei com o pessoal da Loft, com o pessoal do Zap, que é a questão dos dados, né? Dados para você avaliar o imóvel. O pessoal do Acreditas, todo mundo se sente com confiança suficiente olhando para a sua própria base de dados e falar que tem uma precificação boa o suficiente, né? Eu queria explorar um pouquinho com vocês essa tese, se vocês também acreditam que a base de dados de vocês é suficiente para precificação, ou se a gente, como mercado, deveria tentar buscar uma plataforma aberta de compartilhamento de dados para ter isso de fato. Enfim, está tudo bem, cada um no seu mundinho, a precificação vai ficar correta ou o negócio deveria ser pensado mais abertamente? Assim, esse é um ponto, acho que importante. Assim, a gente não tem o MLS que tem nos Estados Unidos, etc., que tem essa padronização e mais transparência das informações. Isso, sem dúvida nenhuma, no Brasil ajudaria muito. Hoje, por modelagem de dado, a gente é extremamente confortável, a assertividade é muito boa, só que ela é muito cara, né? É uma estrutura muito robusta que a gente tem
de tanto de tecnologia quanto de pessoas, para manter o dado sempre atualizado. Então, hoje, se você fizer um anúncio nos 200 principais portais que tem aí de imóveis pelo Brasil, em 15 minutos esse dado está na nossa base de dados. Um leilão, 1 minuto depois do leilão realizado, essa informação está na nossa base de dados. As avaliações que os bancos fazem, que hoje são públicas, da mesma forma também. Então, quando o banco faz uma avaliação de um ativo também, a gente consolida essa informação. Informações de transações das empresas do grupo também a gente consolida. As imobiliárias parceiras também a gente consolida essa informação, que são informações mais transacionais. Aí é um híbrido de transacional, de anúncio, de imóveis estressados, enfim. E aí você acaba modelando e chega numa precificação. Só que isso é uma tecnologia sofisticada e cada vez mais cara, né? Para você manter tudo isso atualizado enfim. E aí, para apartamento, hoje a assertividade nossa é muito, muito, muito boa. O erro está em menos de 1% ali do que uma avaliação manual ou ali dessa avaliação desse imóvel. Aí vai para um lote ou para uma casa de rua, uma casa de condomínio, aí a assertividade ela começa a ser menor, né? Então, a gente aí tem que mandar alguém em loco. A gente consegue fazer uma avaliação muito precisa ali, mas o erro ali já fica na casa dos 5%, 6% ali de erro. Aí precisa alguém em loco para ver a qualidade da obra, a execução, o acabamento, enfim. Então, ainda está muito longe do digital. Mas isso nos Estados Unidos também é da mesma forma, né? Então, o MLS ele ajuda muito para imóveis padronizados que você tem ali, né? Quando você sai do padrão, que você não tem um histórico de repetição daquele mesmo imóvel, também é a avaliação em loco que acaba sendo, no final do dia, tendo que ser feita, né? Não tem, o dado ele ajuda, mas ajuda muito pouco. Acho que só do ponto de vista de contribuição disso aí, né? No final, quando você está avaliando para quê, né? Acho que a pergunta que tem que ser feita é essa, né? No caso do Juliano, é um uso bem específico, né? Então, ele acabou de escrever que ele criou a modelagem dele, o que faz sentido ou não, testou, né? Para chegar num modelo para tomada de decisão. Mas o fato você tem uma assimetria muito grande e isso faz com que seja caro, né? A gente deveria, sim, eu acho que trabalhar no Brasil para ter bases de dados sobre o mercado que estejam disponíveis para todo mundo. E aí as pessoas criam suas camadas de modelagem, de outros dados utilizados em cima dessas bases de dados, né? Mas elas deveriam acontecer, porque aí você tem um efeito de reduzir os custos de transação para o mercado como um todo, e não só para o uso pessoal, né, de uma instituição ou de outra instituição. Esse é o ponto fundamental que o Sassi está levantando aí. Então, a Cyrela, por exemplo, que a gente é a empresa do grupo Cyrela, o modelo que a gente criou na Cashme praticamente não se usa na Cyrela, que é diferente. Imóvel novo, lançamento, a referência, praticamente às vezes você não tem uma referência igual, semelhante àquele produto que você vai lançar, porque vai ser construído, você ainda não criou aquela referência idêntica, então o modelo é completamente diferente, né? Então, exato. O dado ser público e compartilhado é ótimo. Aí como você vai modelar e utilizar, se é para lançar um produto, se é para pegar em garantia, se é para fazer uma execução, se é para fazer um leilão, seja lá qual for o motivo, a modelagem ela muda completamente, né? Exatamente. Por isso que eu acho que essa ideia, esse avanço de um caminho de você ter, né, bases de dados públicas, eu acho que isso para o setor, isso é super importante. No final, às vezes você vê umas discussões que não fazem o menor sentido. Não, porque os teus dados, legal, mas ele tem valor para você, mas se você compartilhar e todo mundo compartilhar, é igual você pensar num Serasa, né? Não, eu não vou ir lá e mandar o cara para o Serasa, que senão todo mundo vai saber que aquele cara não me pagou. Não faz sentido. É exatamente pelo fato de todo mundo fazer isso em um local, né? É que isso tem valor como um todo para o setor. Cara, tem países em que os birôs de crédito não conseguiram se desenvolver por causa da legislação. Esses países têm problemas seríssimos na mensuração de crédito para a população, né? Então, é isso, assim. Veio um pouco também eu acho que de cultura, de entendimento de que é importante compartilhar e quais dados são isso que é teu, é pessoal, é estratégico, e aqueles que não são, que deveriam ser compartilhados para o setor. Além dos dados dos imóveis e tal,
agora com o Open Banking também vai ajudar bastante o processo, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com o conceito de Open Banking, mas basicamente a primeira fase do Open Banking é que os grandes bancos vão começar a compartilhar entre eles, principalmente, né, os dados dos históricos dos clientes. Então, tu não vai mais ficar preso a negociar a tua taxa, o teu empréstimo ou o teu produto, né, o produto que tu precisa do banco, com aquele banco que tu tem histórico. Tu vai chegar e dizer para ele, acessa meu histórico aí para tu não ver se eu não sou um bom cliente e tal, e daí vai começar a ter uma competição muito mais acirrada, né? Então, ser um bom cliente... O cadastro positivo também vai ajudar bastante. No final é isso, né? O ponto aquele ponto que a gente estava falando antes, né, cara? Os dados têm que estar ali disponíveis. E aí cada um vem, modela da maneira que precisa em cima, da maneira que faz sentido para si, né? O processo de valuation é muito pessoal, né? Para qualquer tipo de ativo, né? É uma aplicação específica para a sua maneira de ver, para a sua maneira de pensar. Então, eu acho que essa questão da gente passar essa fronteira da cultura de dados, isso vai começar muito a ser discutido na hora que a lei estiver realmente de pé, porque os jornais vão começar a falar do assunto, vai começar a pipocar processo, né? E eu acho que na sociedade brasileira isso vai começar a ser muito debatido, a questão dos dados. Mas é importante, eu acho que do ponto de vista das companhias e para o nosso setor, que a gente olhe para isso e pense sobre isso e veja como poderia criar bancos de dados, né, públicos dos negócios que estão acontecendo, e outros dados que poderiam ser distribuídos, né, e gerar valor para o setor. Perfeito, a questão de ir amadurecendo, né? Eu vejo aí, desde que a gente começou em 2017, as coisas estão acontecendo bastante rápido. Isso é muito bom para o setor, mas essa questão dos dados é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, eu acho. Por enquanto, a gente ainda está com empresas grandes e relevantes crescendo, criando a sua relevância, né, para competir com os grandes bancos. E aí, depois, quando tiver um negócio mais maduro, quem sabe a gente pode sentar, conversar e tentar estruturar uma base única, né, que seria redução de custo para todo mundo, né? O primeiro ponto aí acho que seria a base dos cartórios, né, que é a base do transacional, de fato. Sim. Né? Então, os cartórios estão caminhando para cada vez ser mais digital. Eles não tiveram muita escolha agora, principalmente na pandemia. Graças a Deus, tá uma evolução. Essa foi a melhor notícia, né, cara? Não tiveram saída, né? Então, esse negócio de registro eletrônico, eu estou há 14 anos na Cyrela, pelo menos metade do tempo que eu estou lá, a gente está fazendo piloto de registro eletrônico com os cartórios. Pelo menos 7 anos, a gente discute isso, faz piloto, enfim. Então, agora, nos últimos 2, 3 meses, evoluiu que não evoluiu nos últimos 7. Na verdade, os cartórios falam isso, que a pandemia forçou com que todos eles tivessem que se virar nos 30, porque na verdade a pandemia chegou, ninguém sabia o que fazer, tranca tudo. Eu lembro que na semana do dia 16 de março, 20 de março, todos os cartórios fechados, as nossas operações todas voando, e a gente teve que parar tudo, os clientes perguntando, e agora, como é que eu faço? Porque o cartório está fechado, e o próprio cartório não sabia exatamente o que ele ia fazer. E aí, uma coisa bacana, o próprio Tribunal de Justiça, enfim, a Corregedoria, ela soltou diversos provimentos, né, obrigando os cartórios a se modernizar. Então, olha, amigo, se você não pode atender o cliente presencialmente, faça isso eletronicamente. Você tem a obrigação de se atualizar. Então, aquilo que antes era uma opção, agora não é mais uma opção. Então, hoje um cartório não pode se negar a receber um documento eletrônico se você seguir todos os procedimentos que a lei determina. Então, acho que isso mudou completamente o patamar, de modo geral, sim. E sobre o dado, eu acho que só sobre o dado, uma coisa relevante que eu acho que a gente precisa pensar também é o seguinte: a gente era para ter agora em agosto a LGPD, que era para entrar em vigor e foi adiado, mas acho que esse é um outro ponto também, né? Como o Paulo falou, o Open Banking, a gente tem olhado isso bastante internamente aqui, a gente montou um time que está cuidando disso, o Felipe, o Thiago, que a gente está olhando isso bastante. A gente está muito esperançoso, mas a LGPD ela entra em vigor o ano que vem. Então, assim, acho que depois que a lei entrar em vigor e a gente saber exatamente quais vão ser os limites dessa transação de dados, aí eu acho que o horizonte vai ser muito melhor, porque
antes os dados não eram transacionados, até por uma questão talvez de sigilo de informação, que é uma besteira, né? A gente não troca informação com medo de o concorrente descobrir como a gente trabalha, sendo que se todo mundo trocasse a informação, todo mundo evoluiria mais rápido, né? Acho que é um pensamento errado que todo mundo tinha. Mas agora que vai criar regras claras para isso, e a regra já, a hora que entrar em vigor, eu tenho certeza que o dado vai ser muito mais transacionado de um modo geral. E aí eu acho que vai ser uma avalanche de informação e assim, você vai receber planilha, dado, relatório, BI para lá e para cá. Como que a gente vai olhar isso, né? Então, vai ter que ter todo um time aí de inteligência de mercado, analista de dados, cientista de dados, principalmente, para olhar e falar, peraí, vamos lá, vamos entender o que esses dados representam para não ter aqueles especialistas de plantão que fazem análises completamente erradas, né? Acho que isso é uma coisa que vai ser legal para ver aí o ano que vem. Beleza, gente. Ia falar alguma coisa? Alguém não? Eu ia falar que foi engraçado, porque a gente passou por um período agora que, inclusive, as ARs foram liberadas para fazer renovação de certificado digital de maneira online, né? Eles fizeram uma adaptação dos sistemas, isso era proibido, você tinha que sentar na frente do cara, tirar fotinho e tal. E foi feito tudo online, né? E aí foi engraçado, porque eu assinei 1 bilhão de documentos, tudo online, no último mês e meio, menos um documento que eu fui obrigado a fazer um cartório por autenticidade, tive que ir no consulado, tudo que era do Itaú, cara. Todos os outros documentos, cara, eu fiz um monte de coisa, assim, tudo online, sem o menor problema com esse CPF. Itaú, já fez seu imposto de renda? Papel, cara. Você fez seu imposto de renda com o CPF, não? Puta, acho que ano passado eu fiz. Cara, acabei de fazer o imposto de renda em 1 minuto. Botei o CPF, acabou. E a Serasa, ela já está liberando certificado digital por videoconferência. Você não precisa mais necessariamente... É isso. Bizarro. É isso. Porque eles mudaram agora, né? Não podia, cara. Então, a pandemia liberou. Puta, não dá para voltar atrás. Faz todo sentido, principalmente renovação, né, cara? Você não precisa mais pegar a digital do cara. O cara, você já viu que é ele, né? Você tem outras maneiras de confirmar. É que se a gente for entrar nessa seara de comprovação de que eu sou eu e o dado que circula na internet, se a gente for entrar, por exemplo, em blockchain, por exemplo, que não necessariamente muita gente pensa que blockchain é uma moeda virtual, mas blockchain é todo um sistema que existe e a hora que a gente entrar nesse momento, eu acho que não vai ser a curto prazo no Brasil, pelo menos, aí a gente vai ter uma transformação completa, né, de dados que são transacionados, informações. Tanto que a gente na Cyrela, não na Cashme, a gente fez na Cyrela o ano passado o primeiro registro de uma venda e compra de uma escritura via blockchain. Isso foi no Rio de Janeiro, a Rafa, que é do nosso time da Cyrela, que cuidou. E é uma coisa que vai chegar, sim. Talvez agora a gente não esteja olhando para isso porque não é o foco, não é tão importante, mas vai chegar, vai acontecer. Você vai conseguir fazer uma transação imobiliária via blockchain e o cartório vai ter que receber essa informação, vai ter que registrar lá tudo eletronicamente. Você vai pagar o ITBI por uma plataforma blockchain, essa plataforma vai ser registrada, então a gente vai ter, acho que a médio e longo prazo, uma mudança completa, né, nesse ciclo, né? Até porque as novas gerações, elas não têm mais aquilo de usar aquela forma tradicional que a gente tinha, né? A galera que está chegando já está muito mais antenada nisso e eles entendem como funciona, enfim, eles vão exigir isso, né? Acho que o cliente também dita um pouco do mercado, né? Tomara. Mas estamos caminhando. A parte mais bizarra desse projeto do blockchain que foi com o cartório junto. Fizemos registro via blockchain e no cartório, né? Então, mas já foi o primeiro passo. O Hugo esteve com a gente no Secov, na última live que a gente fez, ele participou também. A gente acompanha. Fantástico. Ele montou tipo um DocuSign com o cartório, né? O cartório era um dos nós, né? Exato. Legal, gente. Mais uma vez, obrigado aí pela participação e queria dar os parabéns por todas as iniciativas e pelo otimismo de vocês.
são coisas boas aí que a gente está começando a sentir nessa retomada. Tá bom? Boa, Rodrigo. Obrigado pelo convite aí, cara. Grande prazer aqui. Ficamos à total disposição aí dos participantes aí e de vocês também do Secov, sempre que convidar, estaremos presentes. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês, cara. Vamos fazer presencialmente, se Deus quiser, em breve aí. Isso aí. Valeu, Rodrigo. Parabéns. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado, Paulo. Secov. Valeu, pessoal, pelo convite de novo. Obrigado, Sara. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. E todo mundo que assistiu. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite pra todos. Obrigado, hein? Boa noite. Bom final de semana. Até Fiquem a em próxima. casa. Eu já posso sair.